Olá, meu nome é Elias e esta aula é referente à primeira semana do PET 1 de Matemática do oitavo ano de 2021. O tema da aula é Números. Caro estudante, nesta semana você vai recordar o que aprendemos sobre os números inteiros, positivos e negativos, números racionais, fração e decimal, e resolver algumas situações problemas que envolvem operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Recapitulando, desde os primeiros anos na escola estudamos sobre os números. Inicialmente, aprendemos aqueles que fazem parte do conjunto dos números naturais. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, os números naturais, que é representado pela letra N, eles são todos os números inteiros positivos junto com o número 0. Em seguida, aprendemos o conjunto dos números inteiros, representado por Z. Então, os números inteiros, que é representado pela letra Z, são todos os números inteiros negativos e positivos, incluindo o zero. Lembrando que 1 é a mesma coisa que mais 1, 2 é igual a mais 2, e assim sucessivamente. Observe que o conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural é também inteiro, mas nem todo inteiro é natural, porque os números naturais são só os números inteiros positivos. Já os números inteiros possuem uma parte que é negativa, por isso que nem todo número inteiro é natural. Os números inteiros podem aparecer em diversas situações em nosso dia a dia, como, por exemplo, saldo bancário, temperatura, tabela de jogos, fuso horário, etc. E para resolver problemas que envolvem esses tipos de situações, comumente operamos com os números inteiros envolvidos. Veja alguns exemplos de operações com números inteiros para recordar: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos relembrar algumas regras do jogo de sinal. Na adição ou na subtração, caso os números possuírem o mesmo sinal, você conserva o sinal e soma o algarismo dos números. Por exemplo, se eu tiver aqui, mais 2 mais 3, o sinal é o mesmo, tanto para o 2 quanto para o 3. Ambos são positivos. Então, vou conservar o sinal e somar os algarismos. Quanto que é 2 mais 3? 5. Para os números negativos é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui, menos 2, menos 3. Ambos possuem sinal negativo. Então, o que eu faço? Eu conservo o sinal e somo os algarismos. 2 mais 3, 5. Agora, caso os sinais forem diferentes, você subtrai os números e conserva o sinal do algarismo maior. Por exemplo, se tiver aqui, mais 2 menos 3, os sinais são diferentes. O 2 é positivo e o 3 é negativo. Então, vamos fazer a subtração entre esses dois números. Quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2 é 1. E qual algarismo é maior, o 2 ou o 3? O maior algarismo é o 3. E qual que é o sinal dele? Negativo. Então, o resultado vai ser um negativo. Se eu tivesse menos 2 mais 3, os sinais são diferentes. Um é negativo e outro é positivo. Então, o que eu faço? Vou subtrair os algarismos. 3 menos 2, 1. Qual algarismo é maior, o 2 ou o 3? É o 3. E qual que é o sinal dele? Positivo. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Já na multiplicação e divisão, a regra é um pouco diferente. Para sinais iguais, o resultado será positivo. Para sinais diferentes, o resultado será negativo. Por exemplo, em uma multiplicação em que eu tenho dois números positivos,
o resultado será positivo. Se eu tiver dois números negativos, o resultado será positivo. Agora, se os sinais forem diferentes, por exemplo, o primeiro positivo e o segundo negativo, a resposta será negativa. Se o primeiro for negativo e o segundo positivo, a resposta será negativa. Por exemplo, mais 2 vezes mais 2 vai ser igual a mais 4. Positivo com positivo. Se eu tiver menos 2 vezes menos 2, o resultado vai ser igual a mais 4. Sinais iguais na multiplicação e na divisão, o resultado será positivo. Se eu tivesse menos 2 dividido por menos 2, quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é igual a 1. Ambos os sinais são negativos, ou seja, os sinais são iguais. Para sinais iguais, o resultado será positivo. Já na divisão com sinais diferentes, o resultado será negativo. Por exemplo, menos 2 dividido por mais 2 vai ser igual a 2 dividido por 2, 1. Menos com mais, menos. Então, se o sinal for igual, tanto na multiplicação quanto na divisão, o resultado vai ser positivo. Se o sinal for diferente, o resultado vai ser negativo. Agora vamos analisar a regra dos sinais nesta tabela. Repare que tem um sinal antes do parêntese. O que isso quer dizer? Quer dizer que este sinal está multiplicando tudo que tem aqui dentro do parêntese. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Ambos são positivos. Mais com mais, mais. Mais com menos, sinais diferentes. Então, mais com menos é negativo. Mais com menos, sinais diferentes, negativo. Mais com mais, sinais iguais, positivo. Do lado aqui da subtração, menos com mais, sinais diferentes, negativo. Menos com menos, sinais são iguais, não são? Então o resultado vai ser positivo. Menos com menos, mesma coisa, positivo. Menos com mais, sinais diferentes, negativo. Agora da multiplicação. Mais com mais, positivo. Sinais iguais, positivo. Menos com menos, positivo. Sinais iguais na multiplicação, positivo. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado vai ser negativo. Sinais diferentes, negativo. Agora na divisão. Sinais iguais, positivo com positivo, o resultado é positivo. Sinais iguais, negativo com negativo, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora vamos para a regra da adição e da subtração. Foi dito que quando os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo os algarismos. Quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3 é igual a 5. Qual que é o sinal deles? Positivo. Então vai ser mais 5. No segundo caso, ambos são negativos. Sinais iguais, somos algarismos. 2 mais 3, 5. E o sinal deles é negativo. Então conservo o sinal. Então o resultado vai ser negativo. Agora, os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio os números. Eu pego o maior e subtraio do menor. E conservo o sinal do maior algarismo. Neste caso aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. E qual algarismo é maior, o 3 ou o 2? É o 3. E o sinal dele é negativo. Então a resposta vai ser
negativo. No caso aqui de baixo, ó, sinais diferentes, eu subtraio os algarismos. Quanto que é 3 menos 2? Vai dar 1. Qual dos algarismos é maior? O 3 ou o 2? É o 3. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então a resposta vai ser mais 1. Aqui, ó. Vamos aqui no quadrinho da subtração. 2 menos 3. Sinais diferentes. Então o que eu faço? Eu subtraio os algarismos. 3 menos 2, 1. O maior algarismo é o 3 e o sinal dele é negativo. Então vai dar menos 1. Menos 2 mais 3, sinais diferentes. Subtrai. 3 menos 2, 1. O maior algarismo é o 3 e ele é positivo. Então vai ser mais 1. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. 2 mais 3, 5. E o sinal é positivo. Então vai ser mais 5. Sinais iguais eu somo os algarismos e conservo o sinal. 2 mais 3, 5. E o sinal é negativo. Na multiplicação. Na multiplicação, eu multiplico os números. 2 vezes 3, 6. E multiplico os sinais. Mais com mais, mais. Então, sinais iguais na multiplicação e divisão, o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado vai ser negativo. Ó. Menos 2 vezes menos 3. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. Sinais iguais, positivo. Mais 2 vezes menos 3. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Menos 2 vezes mais 3. 2 vezes 3, 6. Menos com mais, menos. Sinais diferentes é negativo. Agora na divisão. Quanto que é 6 dividido por 2? Vai dar 3. Mais com mais, mais. Sinais iguais, positivo. Menos 6 dividido por menos 2. 6 dividido por 2 dá 3. Menos com menos dá mais. Sinais iguais, positivo. Agora, ó, os dois casos aqui, ó, os sinais são diferentes, então o resultado vai ser negativo. E eu só divido os números. 6 dividido por 2, 3. Mais com menos, menos. Então vai ser menos 3. Menos 6 dividido por mais 2, sinais diferentes, resultado é negativo. 6 dividido por 2, 3. Então, menos com mais, menos. Então, o resultado vai ser menos 3. Outro conjunto numérico muito importante que também estudamos é o dos números racionais. Este conjunto envolve todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, que representam uma divisão de números inteiros em que o divisor ou denominador é diferente de zero. Representamos o conjunto dos números racionais por quê? Então, o conjunto dos números racionais é representado por qualquer número inteiro e também pela divisão entre esses números inteiros. No entanto, o valor do denominador, que é o b, não pode ser zero, pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero. Então, o a, que é o numerador, ele pertence aos números inteiros, então ele pode ser qualquer número inteiro. Já o b, tá vendo esse asterisco aqui no z? O que isso aqui representa? Representa que isso aqui é o conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Então, b pertence aos números inteiros, com exceção do zero. Então, sempre que tiver um asterisco na representação do conjunto, quer dizer que o conjunto exclui o zero. Então, os números racionais podem ser escritos de duas formas, fracionária e decimal. Veja alguns exemplos. Então, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. São frações equivalentes. Então, se eu fizer a divisão aqui 5 por 10, vou chegar no resultado de 0,5. Quantos números decimais eu tenho aqui? Quantas casas decimais eu tenho? Tenho só uma, porque eu tenho só um número depois da vírgula. No caso aqui de baixo, ó, vou ter duas casas decimais, porque eu tenho dois números depois da vírgula. No terceiro exemplo, tenho 3 casas decimais, porque eu tenho 3 números depois da vírgula.
Vamos lembrar como fazer algumas divisões. Por exemplo, 8 dividido por 5. O 8 é maior do que o 5, então, por quanto que eu multiplico 5 para chegar próximo de 8? Multiplico por 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 vai dar 3. Deu o resto igual a 3. Então, quer dizer que isso aqui não é uma divisão exata. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero transformar essa divisão em uma divisão exata. Então, 3 ele é menor do que o 5. Então, vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Então, coloquei a vírgula, peguei um zero emprestado. Então, agora, 30 é maior do que o 5. Dá para dividir. Por quanto que eu multiplico o 5 para chegar no 30? Multiplico por 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, 8 dividido por 5 é igual a 1,6. Se eu pegasse outro número, vamos ver aqui, ó. 10 dividido por 20. O 10 ele é menor do que o 20. Então, eu vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Só que aqui não tem nenhum número para colocar a vírgula. Então, eu coloco um zero e acrescento uma vírgula. O 10 vai virar 100. Eu peguei um zero emprestado. Agora, o 100 ele é maior do que o 20. Então, por quanto que eu multiplico o 20 para chegar em 100? Multiplico por 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Agora, vamos fazer outro exemplo. Vamos dividir. 103 dividido por 30. O 10 ele é menor do que o 30, não é? Então, eu vou pegar o 103. Por quanto que eu multiplico o 30 para chegar próximo de 103? Multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 4, vai ficar maior. Então, não pode. Então, 3 vezes 30, 90. 103 menos 90 dá 13. O 13 é menor do que o 30. Então, vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Por quanto que eu multiplico 30 para chegar próximo de 130? Multiplico por 4. 4 vezes 30, 120. 130 menos 120 dá 10. Agora, vou ter que pegar um zero emprestado. Eu já coloquei uma vírgula. Agora, quando eu pego só um zero emprestado, eu não faço nada. Só acrescento o zero aqui, tudo bem? Se eu já coloquei a vírgula e pego apenas um zero emprestado, só pega ele emprestado, não faço nada. Então, por quanto que eu multiplico 30 para chegar próximo de 100? Multiplico por 3. 3 vezes 30, 90. E o resto aqui vai ser 10. Repare que o resto agora sempre vai ser 10. Se eu continuar a divisão, sempre aqui vai ser 10. E aqui na resposta sempre vai dar 3 no quociente. Infinitamente. Então, como que eu poderia representar esse número? Qual o número que está repetindo? É o 3, né? Não tem só 3 aqui? Então, eu poderia escrever esse número assim, ó. 3,43. Escrever um travessão em cima do número. Isso aqui quer dizer que o número 3 vai repetir periodicamente, infinitamente. Tudo bem? Vou fazer outro exemplo aqui, ó. 1 dividido por 100. O 1 é menor do que o 100, então vou ter que pegar um zero emprestado. Como não tem nenhum número aqui, ó, eu acrescento um zero e coloco uma vírgula. O 1 vai virar 10. Só que agora o 10 é menor do que o 100. Então, eu vou ter que pegar outro número emprestado.
Eu não acabei de pegar um zero emprestado? Se eu pegar 2 zeros emprestados, eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó. Se eu pegasse 3 zeros emprestados em sequência, eu colocaria 2 zeros. Se eu pegasse 4, colocaria 4. Vou fazer um exemplo com isso. Tá, agora, por quanto que eu multiplico 100 para chegar próximo de 100? Multiplico por 1. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100, 0. Então, 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Então, vamos fazer 5 dividido por 5.000. O 5 é menor que o 5.000, então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. 5, então vai virar 50. Só que o 50 ainda é menor do que o 5.000. Então vou ter que pegar outro zero emprestado. Eu não estou pegando zero emprestado em sequência. Eu não acabei de pegar um. Se eu pegar outro emprestado em sequência, eu acrescento um zero aqui e um zero aqui. Só que 500 ainda é menor do que 5.000. Então vou ter que pegar outro zero emprestado. Então, se eu pegar outro zero emprestado, o 500 vira 5.000 e eu acrescento um zero aqui. Tudo bem? Agora, por quanto que eu multiplico 5.000 para chegar em 5.000? Multiplico por 1. 1 vezes 5.000, 5.000. 5.000 menos 5.000, 0. Então, 5 dividido por 5.000 é a mesma coisa que 1 milésimo. Agora vamos fazer algumas operações com os números decimais. Por exemplo, 33,5 mais 1,8. Como que eu resolvo essa conta? Primeira coisa, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Primeiro número antes da vírgula são as unidades. Então, primeiro ali tem 3 unidades. Quantos décimos ele tem? 5 décimos. Ele tem 3 dezenas. O segundo número, ele tem uma unidade e 8 décimos. Então, sempre vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, decimal embaixo de decimal. 5 mais 8, 13. Vai. 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 3 mais nada, 3. E eu só baixo a vírgula na posição que ela estava. Tudo bem? Se pegasse o contrário, ó, 33,5 mais menos 1,8. Ó, multiplicação do sinal. Sinais diferentes vai ser negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 33,5 menos 1,8. Então, mesma coisa. Vírgula embaixo de vírgula. Pega as vírgulas, escreva a unidade e a dezena e os décimos. No outro caso, a mesma coisa. Unidade embaixo de unidade, decimal embaixo de decimal. Para que, quando eu for subtrair o 5 pelo 8, o 5 é menor. Então, ele vai ter que pegar um número emprestado, correto? Se eu pego um número emprestado, o 3 vai virar 2. E o 5 vai virar 15. Peguei uma dezena emprestada. Então, eu tirei uma dezena do 3 e coloquei no 5. Então, 15 menos 8, 7. 2 menos 1, 1. 3 menos nada, 3. Agora vamos para a multiplicação. Se eu tiver aqui, ó, 3,2 vezes 4. Tá, coloca aqui em cima, ó, 3,2 vezes 4. Esquece da vírgula na multiplicação, deixa ela só para o final. Então, pensa que é 32 vezes 4.
Quanto que é 4 vezes 2? 8. 4 vezes 3? 12. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula? Tem apenas o 2 aqui, né? Então, só tem um número depois da vírgula. Então, no resultado da multiplicação, vou colocar a vírgula depois de um número. Se eu tivesse assim, ó, 4,22 vezes 2,1. Tá, vamos escrever os números. 4,22 vezes 2,1. Esquece da vírgula, multiplica os números como se não existisse a vírgula. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Agora, quando eu pego o segundo número, eu tenho que começar aqui na segunda casa. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Soma o resultado aqui, ó. 2 mais nada, 2. 2 mais 4, 6. 4 mais 4, 8. 8 mais nada, 8. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2, 3, não é? Ó, de novo, só números depois da vírgula que eu vou contar. Tenho 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai ficar depois do terceiro número, ó. Vamos contar? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai vir aqui, ó, deixando 3 números depois da vírgula. Agora, para encerrar a aula, vamos para a divisão. Se eu tiver aqui, ó, 5 dividido por 0,2. Quantos números decimais eu tenho aqui no divisor? Tem um número decimal. E aqui eu tenho quantos números decimais? Tem nenhum. Então, para facilitar as contas, o que é que eu posso fazer? Ó? Posso acrescentar uma vírgula aqui e colocar um zero. 5,0 é a mesma coisa aqui, 5. Agora, o número de casas decimais são iguais, não são? Aqui eu só tenho uma casa decimal e aqui eu também só tenho uma casa decimal. Então, quando o número das casas decimais forem iguais, eu posso apagar a vírgula. Então, 5 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 50 dividido por 2. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 50? Multiplico por 25. 25 vezes 2 dá 50. Tudo bem? Se eu tivesse o contrário aqui, ó, 1,2 dividido por 6. Aqui eu só tenho um número decimal. Aqui eu não tenho nenhum. Então, o que eu faço? Coloco uma vírgula e acrescento 1, 0. Agora, a quantidade, casas decimais são iguais. Então, eu posso cortar a vírgula. Então, 1,2 dividido por 6 é a mesma coisa que 12 dividido por 60. O 12 é menor do que o 60, então eu vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Então, aqui vai ficar 0, vírgula. E o 12 vai virar 120. Por quanto que eu multiplico 60 para chegar em 120? Multiplico por 2. 2 vezes 60, 120. 120 menos 120, 0. Tudo bem? Fazer o último. 6,25 dividido por 5. Aqui eu tenho quantos números decimais? Tem 2 números decimais depois da vírgula, certo? E aqui eu tenho quantos? Tem nenhum. Então, o que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento 2 zeros. Porque, ó, zeros à direita da vírgula são irrelevantes. Se tiver só zeros aqui depois da vírgula. Então, eu posso fazer isso, que 5,00 é a mesma coisa que 5. Como o número das casas decimais agora são iguais, eu posso cortar a vírgula. Então, 6,25 dividido por 5 é a mesma coisa que 625 dividido por 500. Por quanto que eu multiplico 500 para chegar próximo de 6,25? 625. Multiplico por 1. 1 vezes 500, 500.
625 menos 500 dá 125. 125 é menor do que 500, então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego o zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 500 para chegar próximo? Multiplico por 2. 2 vezes 500, 1.000. 1.250 menos 1.000 dá 250. 250 é menor do que 500, então vou pegar um zero emprestado. Como eu já coloquei a vírgula e peguei apenas um zero emprestado, não faço mais nada, só pegar emprestado. Então, por quanto que eu multiplico 500 para chegar em 2.500? Multiplico por 5. 5 vezes 500 dá 2.500. E o resto vai ser zero. Então, 6,25 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,25. Obrigado pela atenção, tenha uma ótima semana e inscreva-se no canal.